que o dinheiro do gestor também está no produto que ele está oferecendo para mim, aí tudo bem. Então, baseado nesses fatores, eu escolhi alguns fundos de investimentos para investir em ações na minha carteira, que são o Constellation, que inclusive é gerido pelo Florian, que fez ontem uma live brilhante para explicar sobre a live do Warren Buffett, que aconteceu no dia anterior. Constellation eu tenho na minha carteira. Eu tenho... Deixa eu lembrar aqui agora, meu Deus, são tantos fundos que eu preciso fazer de cabeça. Brasil Capital 30, gosto muito também, que é uma ação brasileira muito boa. Eu gosto muito do André, que é o gestor desse fundo, que faz isso há anos e está totalmente alinhado com as estratégias da gestora. São fundos que... E são fundos que caíram muito, tá? São fundos que caíram muito, assim... como, por exemplo, o Alasca. Eu gosto muito da gestão do Breda e gosto da gestão do Luiz Alves, mas o que me deixa ciente da gestão do Alasca, um fundo que o Ibovespa caiu 40%, o fundo caiu 60%. Ele é um fundo alavancado. Mas eu sei que 90% do dinheiro do Breda está dentro do fundo. Então, se o fundo quebrar, ele quebrou. Então, meu dinheiro está lá. E já recuperou bem também. Então, Constellation, Brasil Capital, Alasca, Equitas, são fundos que eu realmente gosto. E o Dália, que é uma versão long bias, é um outro fundo que eu gosto muito da filosofia de investimentos também. Então, basicamente, quando eu olho para minha exposição estritamente em bolsa, esses são os fundos que eu tenho. De bolsa, Brasil. São os fundos exatamente que a gente mais aloca aqui. Assim, você falou, e a gente Se eu sei. A gente teve a oportunidade de fazer a live com o Breda logo depois da crise. Assim, Que bom. Foi acentuado. E com o pessoal da Dália também, o Alessandro Arlan conversou com a gente, o Paulo Lois conversou internamente conosco aqui. E realmente são casos que a gente admira justamente por isso, assim, dá para confiar, os caras têm histórico e pessoas, né? Assim, eu acho que você deu uma dica de ouro aqui, que vale mais do que muito dinheiro, que poxa, se eu não confio nas pessoas que estão no fundo, por mais que matematicamente ou em termos de track record ali funcione, eu não dá para confiar, né? Então, tem que confiar em quem você confia, né? Então, é bem legal essa dica mesmo. Então, pessoal, observar se o analista é sócio da asset e se o gestor está com o dinheiro na asset, né? São duas coisas que eu olho, assim. E eu me surpreendi muito com algumas assets muito famosas em que eu falava, ué, mas você é gestor do fundo, seu dinheiro não tá aí? Eu, hein? Eu que não vou colocar meu dinheiro aqui também, então. Pois é. Sinto muito. Mas, enfim. É legal, né? Mas não vou pôr o meu. Eu gosto esse meu mecanismo tem funcionado, mas não que eu não tenha ficado também um pouco em choque quando eu vi muita parte do meu dinheiro derretido, né? Assim, eu acho que faz parte até de um comportamento humano. A gente age mais emocionalmente do que racionalmente. E, a priori, o impacto de defesa vou tirar meu dinheiro daqui. Né? E quando você tem calma e paciência e entende que você colocou uma parcela do seu capital que não tem problema, né, na ssua vida se ele perder um pouco de valor, porque também é importante deixar isso claro. Quando eu perdi 28% do meu capital, eu não perdi ele de fato. Ele só valia 28% menos do que o que eu coloquei. Mas eu só teria uma queda de patrimônio se eu tivesse resgatado, se eu quisesse de fato realizar esse prejuízo. Então, tá lá. Tudo bem, né? E até uma prova, assim, de, poxa, a gente fala para as pessoas que quando cair não é assim, né? É uma prova de que a gente realmente faz o que fala, né? Continua lá acreditando e é que realmente é instintivo, né? A gente tem pouca tolerância à perda, né? Então, é um comportamental. E, Ana, você que conversa com todo mundo do mercado financeiro, com gestores, analistas, você percebe preocupação diante desse cenário? O que você vem sentindo? Assim, é mais percepção mesmo. O que você vem percebendo quando faz uma live com o gestor ou quando conversa com analistas em geral? Olha, a percepção geral que eu tenho é que todo mundo tem a mesma opinião em relação à crise, que tem começo, meio e fim, mas ninguém de fato sabe quando vai ser o fim e as reais consequências desse fim. Então, tem um artigo muito legal que saiu no Brazil Journal, do Jakurski, que é um dos fundadores da JGP.
ele fala de uma forma super interessante sobre esse processo, dizendo que da mesma forma como a gente pode pegar o coronavírus e não sobreviver, algumas pessoas não sobrevivem, outras pessoas saem bem, algumas empresas vão sobreviver a esse processo e outras não, vão quebrar. Então, vale a pena para o investidor também entender quais empresas ele acredita que vai ter a função de se reinventar nesse processo que a gente está vivendo hoje. E quais, de fato, vão conseguir fazer isso. Né? A própria live do Warren Buffett, e para quem não conhece o Warren Buffett, ele é um investidor de 89 anos, que hoje é CEO da Berkshire Hathaway, que é uma gestora enorme nos Estados Unidos, e ele fez uma live aberta no sábado para o mundo todo, porque é um encontro anual de acionistas, mas não teve como acontecer fisicamente, então ele foi um evento televisionado online, e ele fala sobre isso. Ele nasceu em 1931, né? Então, assim, para um cara que nasceu em 1931, que viveu Segunda Guerra Mundial, que viveu o choque do petróleo, que viveu a crise.com no começo dos anos 2000, que viveu ataques terroristas nos Estados Unidos e que agora está vivendo o coronavírus, é apenas um conjunto de muitos fatores negativos que acontecem ao longo dos anos, mas que existem posicionamentos racionais que podem ajudar a ter uma estratégia vencedora dentro de todo esse processo. Então, o que você acredita que realmente vai se reinventar a partir desse ponto? Né? Todos os gestores no Brasil que eu tenho tido o privilégio de conversar ou que eu tenho assistido alguma live com essas pessoas, então, de novo, cito o Florian, o próprio Jakurski, que eu acho que é excelente, o próprio Stuhlberger, ele falou também um pouco sobre isso, sobre a importância de se ter exposição nos Estados Unidos, até porque é uma economia que tem capacidade de injetar dinheiro infinito na própria economia, e também porque tem uma perspectiva de possibilidade de ter o seu dinheiro nacional, que é o dinheiro mundial. Ou seja, você consegue ainda deixar todo mundo independente do poder do seu próprio dinheiro, né? Então, o que eu vejo é que todo mundo sabe que essa crise vai acabar em algum momento, mas ninguém sabe quando, e ninguém sabe também as reais consequências na economia real. E isso é muito sério, porque as consequências na economia real, elas também impactam o mundo financeiro. Porque se a gente parar para pensar nas ações das empresas ou nos papéis de renda fixa que as empresas emitem, a gente precisa que essas empresas sobrevivam, senão elas não vão pagar nem as dívidas, que são as debêntures, os CRIs, os CRAs que a gente pode comprar, e nem vão conseguir ser relevantes para os seus acionistas, elas vão perder valor com o tempo. Ou seja, elas podem deixar de existir. Então, quais áreas vocês acreditam hoje que podem, de fato, se revolucionar com esse processo de digitalização que a gente está sendo obrigado a viver? Na minha cabeça, eu penso em educação. Primeiro, eu falo, gente, se ninguém mais conseguir ir na escola fisicamente, todo mundo tem que estudar dentro de casa. E aí você vê as ações da Cogna, por exemplo, que é a holding da Croton e da Estácio, valorizando pra caramba. Aí eu penso, bom, será que ninguém nunca mais vai conseguir numa loja experimentar uma roupa antes de comprar? Será que a gente sempre vai ter que fazer esse processo virtualmente? E aí você vê Via Varejo Magazine Luiza também com uma variação positiva, porque as pessoas passam a comprar mais através de meios digitais e menos fisicamente. E isso também vem num entendimento muito forte dos próprios CEOs das empresas que já viviam um modelo tradicional há muito tempo. Eu vi uma entrevista do Galó, que é ex-CEO da Renner, mas que ainda faz parte do conselho da empresa, falando que eles se preocupam muito com isso, porque esse processo que a gente vivia antes de entrar numa loja, experimentar uma roupa que está no cabide, devolver a roupa, ou sair vestindo a roupa do corpo, outra pessoa simplesmente entrar na loja, vestir a mesma roupa que você experimentou, provavelmente não vai existir mais, e muito menos restaurante self-service, que ficava com a comida totalmente aberta, exposta o tempo todo, sei lá, das 11 da manhã até 2 da tarde, sendo trocada, ou sendo simplesmente colocado mais um pouco por cima ali. São hábitos que vão mudar e que vão impactar também muito a economia real e algumas empresas diretamente diretamente vinculadas a esse processo. O próprio CEO da C&A disse que 90% das vendas da companhia eram feitas fisicamente. Então, a gente precisa, de fato, perceber quais empresas vão ser capazes de se reinventar e passar por esse momento de reestruturação e reinvenção.
para quem tem investimentos hoje em algumas empresas, em ações, por exemplo, vale a pena olhar para aquelas que estão mais voltadas a um processo tecnológico e menos direcionadas à economia tradicional que a gente vivia antigamente. Mas sem desconsiderar que, ainda assim, a nossa planta industrial é muito escassa e o Brasil é majoritariamente agroexportador. E acho que, por mais que o preço das commodities tenham caído muito também por causa desse choque de demanda global, a gente ainda precisa fortalecer e valorizar essas empresas que são muito significativas para o nosso PIB, né? Mas, voltando à sua pergunta, já que eu falei esse tanto de coisa, acho que poucas pessoas conseguem mesmo criar modelos para o entendimento de quando tudo isso vai acabar. Mas, como as outras crises, todos dizem que no meio dessas outras crises, eles sempre se sentiam de mãos atadas. E que essa crise não está sendo diferente, mas chega num momento onde realmente as coisas voltam a se equilibrar. Inclusive o CEO da XP, né, o Guilherme Benchimol, publicou hoje no LinkedIn falando que dá para fazer mais com menos território, né, com menos lugar físico. Então, a gente realmente está vendo que esse movimento acelerou o processo tecnológico, né, não presencial, e é bem claro isso mesmo, né, bem legal essa leitura. Ana. Total, imagina, a gente tem 6, desculpa te interromper, mas o escritório da XP é gigante. Não, assim, é claro que algumas áreas precisam de espaço físico, mas muitas outras não precisam tanto. Então, eu acho que é uma forma também da gente entender o quanto a gente precisa gastar para deixar um negócio de pé. Sair, por exemplo, a XP reduziu o espaço que ela ocupa hoje em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, pode até ajudar no faturamento da empresa, né? É um gasto a menos, é um gasto menor. É um gasto a menos, é um gasto menor. Então, muita coisa ainda para a gente aprender por causa de tudo isso que a gente está vendo agora. Não, inclusive antes dessa publicação a gente teve a oportunidade de fazer live com ele também. Ele já tinha comentado, falou: o custo fixo da XP é 400 milhões de reais por ano. Depois dessa crise eu percebi que dá para... Eu nem sabia desse dado, vou até anotar aqui. Foi Sei nem legal. quanto que paga de aluguel naqueles. São 6 andares. 2.000 metros quadrados cada um, 12 mil metros, jogar ali, bastante coisa. Ana, uma pergunta que eu acho que é muito válida, principalmente para você, assim, que está no meio da internet, que está no meio dessa divulgação da educação financeira, que está educando as pessoas, né? Hoje as pessoas recebem muita informação, eu acho que é muito comum os investidores abordarem os assessores e falar: olha, o que você acha disso? Tal casa falou isso, tal perfil falou aquilo, né? Às vezes perfil falso, né? Acho que você é muito vítima disso, inclusive. As pessoas, mas assim, a gente percebe que as pessoas recebem pouca informação de qualidade, tá? E principalmente pouco conhecimento em si, né? Então, por exemplo, o que eu considero conhecimento? Você falar que é importante você olhar numa asset que um analista é sócio e que se o gestor tem o dinheiro na asset, é um conhecimento porque ele gera lá um fator positivo, ele é construtivo, né? Além do seu canal como uma excelente fonte de informação, quais são os livros de investimento que você recomenda? Primeiro, obrigada por achar o canal uma excelente fonte de informação, porque é um processo de filtragem bastante demandante mesmo, assim. Eu gosto de dizer que, para todo mundo que acha que Explicando é uma página no Instagram, ele é uma área que gera conteúdo para 16 outras áreas de investimentos para o Grupo XP. Então, assim, você pensa que em 30 dias eu tenho que gerar conteúdo para fundo imobiliário, ETF, tesouro, crédito privado, emissão bancária, time institucional, time de offshore, fundos de investimentos internos, fundos de investimentos externos, seguradora, previdência, e por aí vai, né? Então, são muitas infomoney, o próprio marketing, enfim, são muitas áreas a serem atendidas por tudo que eu preciso colocar hoje no Explicando. E tudo que me é passado, eu preciso filtrar, roteirizar
publicar e acompanhar o resultado. E isso é uma coisa que eu faço totalmente sozinha. E eu tenho uma pessoa no meu time que é a minha produtora audiovisual, que é responsável pelo conteúdo online. Então, grava e edita os podcasts, grava e edita os vídeos, mas o conteúdo e a roteirização do conteúdo sempre ficou como minha responsabilidade. E eu preciso, de fato, me preocupar muito com a fonte de onde eu consigo as informações. E você falou uma coisa muito correta, que é muito acesso à informação, mas de baixa qualidade. E isso é muito preocupante, porque o investidor, quando ele tem acesso a um dado e ele acredita naquilo que pode ser um dado falso para moldar uma opinião em relação ao investimento, é algo muito sério. Teve uma vez que eu precisei fazer um vídeo sobre as novas taxas da B3. A B3, no começo do ano, trocou um pouco. Trocou não, criou, né, um novo formato para taxa, tributação de dividendos, coisas que elas tinham pensado em colocar em vigor, mas não colocaram. Era para ser em agosto e provavelmente está suspenso. Mas eu lembro que isso começou a aparecer em muitos veículos de comunicação de finanças, saiu no Valor Econômico, saiu no próprio Infomoney. Eu falei, bom, muita gente me perguntando, eu falei, vou ter que fazer um post sobre isso. Eu tinha 1h30 para lançar um post sobre o assunto, eu não sabia nada sobre o que estava acontecendo, mas eu tinha na internet todo o script da reunião que tinha acontecido na B3, que é pública, e tudo em PDF, assim, umas 25 páginas. Eu falei, bom, agora deixa eu ler isso daqui. Teve que ler eu tenho 1h30 para fazer a ata da reunião. Exatamente. O que eu pensei? Falei, gente, eu tenho 1h30 para ler 25 páginas, um negócio que eu não estou entendendo nada, umas fórmulas aqui, que esse negócio tributa dividendo, vai um negócio... Aí eu falei, será que ninguém colocou nada na internet ainda sobre isso? Li todas as matérias, cada uma falava uma coisa diferente. Achei vídeos na internet de youtubers de finanças explicando sobre o que eles tinham lido. Coloquei tudo numa folha de papel. Cheguei lá no diretor da XP de renda variável, o Carlão. Falei, Carlão, seguinte, me explica o que está acontecendo, porque assim, eu preciso fazer um post daqui 40 minutos e eu achei tudo isso aqui na internet. Aí ele olhou minha folha de papel e falou assim, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Isso aqui você pegou aonde? Isso aqui tá errado. Falei, gente, mas como assim? Ele falou, se você ler a ata da reunião e não ficar procurando informação na internet, o que vai acontecer é isso. Resultado, publiquei um vídeo no YouTube na época, totalmente diferente de todos os outros que existiam já online. Meu vídeo em 24 horas deu, sei lá, 200 visualizações. O vídeo que eu tinha buscado informação que estava errado já tinha 83 mil visualizações. Nossa. Ou seja, o quanto as pessoas têm mesmo acesso às informações erradas. E acho que o mais importante desse ponto é as pessoas entenderem que é necessário confiar na fonte de onde você tira tudo isso. Eu não tinha coragem de colocar no ar um vídeo sem passar por todos os filtros necessários. Então, isso é uma coisa que acontece no Explicana com muita recorrência. Eu não sou especialista em todos os produtos que eu publico informações. Então, eu passo pelo head da área, que é responsável pelo produto que eu preciso divulgar. Se eu vou falar de algum fundo imobiliário, eu crio conteúdo, mando para o head da área e falo, isso aqui tá certo? Posso publicar desse jeito? Eu ia falar assim, não, tá certo, pode publicar. Então, não é também só da minha cabeça, só de algumas fontes. Eu acho que os investidores também precisam confiar mais nos veículos de comunicação que eles acreditam que sejam verídicos, né? Então, eu leio muito Bloomberg, que eu sei que não tem erro. Eu gosto muito de ler Wall Street Journal, que também eu acho que é super relevante para informações internacionais. No Brasil, eu gosto do Infomoney e também conhecendo o trabalho da editora-chefe e do CEO do Infomoney, sei que eles são jornalistas muito sérios, não tem o interesse em colocar fake news para gerar fluxo na página, isso não existe. É muito mesmo no entendimento de fazer parte de um grupo preocupado com a informação de finanças que eles passam. E eu gosto também do Valor Econômico, vejo bastante coisa no Valor Econômico. Os outros eu não vejo nada. E assim, a gente quando fala, pô, tem perfis que fazem sentido o investidor escutar, é que realmente tem todo esse trabalho, e aí ressalta a palavra trabalho, né? De se preocupar realmente com o que está se publicando, com o que está opinando, ou que quantas casas aí, tem casa de análise hoje que não tem nem registro na CVM e continua publicando, né?
Tem vários perfis aí que simplesmente copiam e colam conteúdo parcial. Então, o alerta aqui para o investidor é que tem que se tomar cuidado com a informação que recebe, né? Eu acho que ninguém melhor do que a Ana para falar um pouco sobre isso. E lá no @explicaana, vocês vão achar informação que realmente foi pensada, trabalhada, verificada e que faz sentido para o investidor. Além de muitas coisas que a Ana tem a oportunidade de trazer para a gente, como visitar assets, tirar conhecimentos em cima delas, e coisas que, conversar com o gestor às vezes é muito difícil, né? E a gente consegue ali trazer esse conteúdo. Ana, você fez um vídeo recente sobre ações, né? E o pessoal está perguntando bastante o que faz com as ações. Eu acho que você deu uma comentada já por cima, mas é basicamente verificar aí se faz sentido no longo prazo e aguardar, né? Eu lancei mesmo semana retrasada. A gente voltou até para o pessoal que está nos vendo agora a fazer um quadro no Infomoney que é perdi dinheiro com alguma coisa e o que eu faço agora. Então a gente já fez a edição do perdi dinheiro em ações, o que eu faço agora. A gente fez agora a última edição que é perdi dinheiro em tudo, o que eu faço agora. É toda quarta-feira, meio-dia, nos canais do próprio Infomoney. Então a gente gera uma matéria depois e o vídeo vai para o YouTube do Explica Ana em seguida. A live é feita via Instagram do Infomoney e depois eu consigo publicar nos meus canais. Mas o que a gente... E aí não sou só eu falando, né? A gente levou o head de alocação estratégica da XP e ele mostrou diversos dados, trouxe números super interessantes e mostrou que o que faz sentido para o investidor pessoa física em qualquer situação, de crise ou não crise, é sempre criar um preço médio dos produtos dos papéis que ele quer manter na carteira dele no longo prazo. O que isso quer dizer? Eu que coloquei todo o meu dinheiro lá na Ibovespa, 118 mil pontos e caiu 28%, o que eu deveria ter feito? Colocado mais dinheiro. Porque aí eu crio um preço médio enquanto ele estava 118, depois quando ele caiu a 70, e aí eu consigo acompanhar a evolução de todo esse capital num preço médio. Posso ir colocando um pouco, tirando um pouco, colocando um pouco. Enfim, cria-se um preço médio. Isso que a gente chama de gestão ativa é o que faz sentido quando a gente olha para um panorama de longo prazo. Para qualquer papel, tá? Para qualquer produto. Não é claro que tem sempre aquela pessoa que fala assim, mas eu ganhei muito dinheiro fazendo uma opção de uma ação. Tudo bem, mas é pontual. Você corre mais risco da sua opção virar pó do que de ganhar dinheiro. E existe também esse entendimento de que o investidor brasileiro está acostumado a achar que investir em ações é ganhar dinheiro rápido. Mas ganhar dinheiro em ações como os melhores gestores do Brasil fazem e como os melhores investidores de ações do mundo fazem, é saber que existe um processo de maturação daquela empresa no longo prazo e o que faz sentido é você entrar nela quando ainda está barata e participar de todo o seu processo de construção e evolução, de geração de lucro e etc. É isso que faz sentido. Então, por que eu não coloquei mais dinheiro quando eu podia ter criado um preço médio na minha carteira? Porque eu não tinha. Eu coloquei tudo na Bolsa 118 achando que ela ia me subir mais. Então, é um processo também de aprendizado, pessoal. Eu já ouvi as pessoas falarem isso. Mas eu estava confiante de que a Bolsa ia subir mais. Então, faz parte também do meu entendimento, baseado nas minhas leituras, e na racionalidade aplicada em tudo que eu tinha estudado para achar que aquilo ia acontecer. Não aconteceu, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, mas o mercado, ele funciona dentro dos seus vieses de equilíbrio. E agora as coisas voltam a se encaixar ao longo do tempo. Então, para quem perdeu dinheiro em ações, duas coisas. Primeiro, é importante criar um preço médio para aquelas empresas que você acredita que vão ser vencedoras desse processo que a gente está vivendo hoje. Por quê? A segunda dica é: o que não faz sentido, não faz. Descarte. E por que vale a pena você descartar alguma coisa que não faz sentido para sua carteira? Ana, mas você acabou de falar que não é para eu resgatar, e aí eu vou perder todo o meu dinheiro? Você vai criar um preço médio da sua carteira como um todo se você conseguir retirar os papéis que não têm prazo de recuperação. E aqui eu estou falando, por exemplo, de companhias aéreas que são muito difíceis de conseguirem se recuperar e voltar a patamares que estavam pré-coronavírus, e conseguir começar a se posicionar em outras empresas que estão em processo de maturação. E uma coisa que existe no livro, já falando um pouco dos livros que você pediu,
Tem um livro que chama The Most Important Thing, traduzindo é a coisa mais importante, do Howard Marks. E ele é um investidor também, enfim, global. E ele fala um negócio muito legal, que é quando todo mundo tiver investindo nos mesmos papéis, comece a investir onde ninguém está investindo. Por que isso acontece? Porque todo mundo olha mais para o óbvio. E você pode se sair bem sucedido quando você começa a olhar para outros lugares. Então, eu acabei dando um exemplo aqui da Cogna, que provavelmente era uma empresa que poucas pessoas estavam olhando. Poucas pessoas pensam em educação quando a gente está vivendo um cenário de coronavírus. Mas é uma empresa que está crescendo muito dentro do mercado acionário, exatamente porque é a maior empresa de educação do Brasil. Então, todo mundo estudando em casa. Então, por que as pessoas não se posicionam em Cogna? Porque todo mundo pensa assim, Petrobras não vai quebrar, vou investir em Petrobras. Ah, Itaú não vai quebrar, vou investir em Itaú. Mas, então, tudo bem, mas está todo mundo pensando igual a você. Então, pense um pouco fora da caixa e se posicione nas ações não óbvias. E, principalmente, também seguindo um outro conselho do Howard Marks no momento em que está todo mundo otimista, que é o que a gente estava vivendo pré-coronavírus, né? No momento em que está todo mundo muito otimista, no momento em que está todo mundo investindo nas mesmas coisas, quando está todo mundo comprado em bolsa, vendido em ouro, vendido em dólar, porque acha que está tudo funcionando aqui dentro, faz o contrário. Investe ao contrário. Comece a criar as proteções da sua carteira, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Gabriel, você é assessor de investimento, sabe tanto que é difícil vender algum produto que faz sentido para a carteira do investidor quando ele não quer, porque ele precisa de uma segurança. Então, o que aconteceu no ano passado? Ah, mas por que você não quer me indicar esse fundo Alaska? Porque não tem a ver com o seu perfil de investidor, não, mas eu quero. Tudo bem, mas então vamos pegar também um outro investimento aqui que pode ficar balanceado com a sua carteira? Eu quero colocar tudo nesse Alaska aí, porque ele que tá bombando. O outro investimento não tá rendendo nada. E aí, quando cai tudo, o que o investidor não queria é o que seguraria a carteira dele, porque precisa de um equilíbrio. A gente consegue enxergar isso melhor, porque a gente trabalha com isso. Mas é importante fazer com que as pessoas enxerguem também a necessidade de ter os produtos que vão ajudar no equilíbrio de portfólio no longo prazo. Pô, colocar o lucro das ações em renda fixa, né? Que você tá maluco? Eu escutei bastante isso nos últimos tempos, né? E eu acho que as crises têm um caráter educativo, né? Eu acho que a gente diretamente falou a respeito disso. E a importância de manter um portfólio balanceado dentro do seu perfil, né? Eu acho que essa crise é para esse aprendizado. Eu acho que estava ali com 4 anos de alta, né? Bem forte e, enfim, todo mundo empolgado. Então, realmente, a gente precisa ir rebalanceando a carteira aí. Ana, as perguntas minhas foram essas. Tem perguntas aqui do pessoal. Aqui tem um comentário perguntando como foi o início da sua carreira como assessora de investimentos. Eu não sei se você pode responder. Foi igual de todo mundo, penando pra caramba, ralando demais, trabalhava 20 horas por dia. Depois educando o cliente, né? Educar o cliente. E foi uma coisa interessante, porque eu comecei atendendo clientes com 50 mil reais, era meu ticket. Eu só podia atender pessoas com 50 mil reais para baixo. Foi assim que eu comecei, eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso. 1 ano e meio não. Uns 8, 9 meses fazendo isso. E eu fui aprendendo junto com o cliente, né? Então, eu passava, assim, eu estudava tudo, porque eu era uma banker júnior, eu trabalhava com outra pessoa, então eu tinha que atender as contas menores e aprender muito. Então, eu acho que faz muito parte também de um processo de aprendimento, saber que a gente não sabe. Isso é muito importante. Então, em inúmeras reuniões eu ia, e aí sei lá, em reunião com o gestor de fundo, eles iam explicar as estratégias do produto, aí ele falava assim, não, porque minha carteira, o meu head da operação bias, eu falava, gente, o que esse homem tá falando? Eu anotava tudo, pesquisava no Google depois, porque eu não sabia o que eram as coisas. Então, faz parte desse processo também o entendimento de que existem os passos a serem dados em ordem, né? Não tem como você simplesmente chegar e já querer começar a atender conta de 5, 10 milhões, sendo que você não atendeu a conta de 50 mil, que é a pessoa que precisa de uma ajuda. E isso me trouxe um entendimento muito legal também de que não era a diferença da carteira que trazia um entendimento do mercado, né? Muitas das pessoas que tinham menos dinheiro, às vezes sabiam mais do que as que tinham mais dinheiro, porque as que tinham mais dinheiro, às vezes, não tinham tempo
de lidar mais com a própria carteira. E aquela pessoa que tinha menos dinheiro era todo o dinheiro da vida dela, aquele pouquinho. Então, é assim, ó, preciso ter certeza do que eu estou fazendo. A pessoa tinha mais interesse, conversava bastante. Então, o começo da minha carreira foi de muita dedicação, assim, sempre foi, né? Nunca deixou de ter. Mas eu acho que a dica mais importante que eu dou é na questão de saber quando não se sabe o que fazer. Procurar ajuda, estudar, conversar com quem é mais experiente. Isso ajuda muito. E também é uma característica de um time, né? Porque eu poderia muito bem ter lidado com um monte de gente impaciente que ia virar para mim e falar assim, querida, descobre. Não, as pessoas que pegaram na minha mãe e falaram, não, olha, quando isso acontece, você tem que fazer desse jeito. É assim que funciona. Então, acho que é um pouco de criar essa rede de comunidades. Hoje a gente fala que ser assessor de investimentos é a profissão do futuro, porque a gente tem muitos brasileiros desassistidos e muitas pessoas que estão dispostas a cada vez mais ajudar essas pessoas a investirem. Mas a gente ainda é nada, né? 7 mil assessores para a população brasileira. Você pegar então, aqui, eu acho faz que parte também desse processo. Estados Unidos são 300 mil financial advisors, se não me engano. Então, óbvio, né? Dadas as devidas proporções, tem muito espaço ainda, né? Muito espaço, Gabriel. Você é assessor há quanto tempo? Eu sou assessor desde 2012. Olha lá, mais tempo que eu. Tempinho. O Fortunato fez um comentário que colabora bastante com aquele que você falou, comentando sobre o livro The Most Important Thing, né? O IBR é a empresa com mais CPFs. O quem? O IBR é a empresa com mais CPFs. Oi. Né? Então, ele só está comentando aqui que como o pessoal talvez está indo aí no óbvio, especulando sempre numa mesma coisa, né? O Pedro está perguntando, você já deu uma pincelada nisso, mas quais setores são mais e menos afetados com essa crise do corona? Pelo que você anda conversando com analistas aí, Ana, o que você acha que vai sobreviver e que vai se destacar? Você já deu uma pincelada, mas só para realmente sintetizar. Total. Os setores mais afetados imediatamente são aqueles mais impactados quando as pessoas param de consumir imediatamente. Então, por que é legal a gente falar de empresas de turismo e companhias aéreas nesse caso? Porque companhias aéreas têm muita dívida em dólar. Então, não é só o fato das pessoas não estarem mais consumindo, as pessoas estão viajando menos e também porque essas empresas têm que pagar combustível em dólar, tem dívida em dólar. Então, acaba ficando um fundo do poço cada vez mais aprofundado, né? Você tem o dólar cada vez mais alto e você tem essa dívida que está de pé e menos pessoas que ajudam a trazer um fluxo de caixa positivo para a sua própria companhia. Então, os consumos diretamente afetados foram turismo, a priori, mercados de luxo também, isso olhando um pouco mais para a China, porque a China tem um dos países mais consumidores de ativos de luxo do mundo, e foi algo que caiu drasticamente, mas que também depois desse processo de recuperação e pós-quarentena está voltando aos trilhos, né? É um consumo mais discricionário, as pessoas preferem gastar com menos dinheiro, né, acessível, preferem gastar com coisas que elas precisam em questão de sobrevivência e menos com ativos que a gente chama discricionários. Então, entra no mercado de luxo, turismo, translado como um todo. Então, combustível, essas empresas de translado acabam sendo muito impactadas, mas no Brasil, como a gente tem uma rede rodoviária muito forte, existiu também um espaço interessante para o próprio governo estimular o translado de mercadorias, mas não de pessoas. Tá? Então, no Brasil, isso foi um pouco menos afetado que outros países. E também commodities. A gente, como um país majoritariamente agroexportador, e num momento onde os nossos produtos não são consumidos no mundo, e a gente também tem uma moeda muito desvalorizada, a gente acaba tendo aí uma demanda bastante reprimida. Caso, por exemplo, aconteceu com o petróleo, que não tinha mais onde estocar. No caso, a gente não passou por esse processo, mas a gente é produtor de muita commodity que pode chegar num ponto de super estocagem, por exemplo. Tá? Mas os setores menos afetados são aqueles de consumo no geral, aqueles consumos essenciais que a gente chama, as empresas que se reinventam dentro de um canal de distribuição logística para os ativos que elas vendem. Então, eu falei da Via Varejo, falei da Magazine Luiza,
você vê que são empresas que já estão passos à frente de outras nesse processo de maturação tecnológica na distribuição dos seus produtos, né? Enfim, muitas empresas desse tipo, varejo, consumo, são essas menos afetadas, e tecnologia. Pena que no Brasil a gente não tem muitas empresas de tecnologia negociadas na Bolsa, mas esse argumento também nos faz prestar bastante atenção na economia norte-americana, tá? Porque nos Estados Unidos, todos esses índices de bolsa negociados lá fora acabaram sendo bastante sustentados pela concentração de empresas tecnológicas dentro dos seus índices. E aí é importante considerar que, por exemplo, a Apple, lá vale, que é gigantesca, ela é 3 vezes ou 2 vezes, não me lembro agora de cabeça, porque eu também preciso ver o valor de mercado dela, o nosso Bovespa. As nossas 73 empresas negociadas juntos são pelo menos metade do valor de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Então, são setores bem menos afetados e que vão criar uma cadeia de dependência para os outros setores, porque quem não se desenvolveu tecnologicamente ainda vai ter que fazer isso agora. Legal. Ana, eu queria só agradecer, foi muito legal, assim, esses pontos que você trouxe, algumas dicas importantes que ninguém dá, né? E por você ter a oportunidade Falei bastante coisa, né? Por você ter realmente a oportunidade de entrar em contato com gestores, com o mercado em geral. E, poxa, eu fico muito feliz de ter te recebido aqui através de uma live. E fica o convite para a gente faz eventos às vezes só para mulheres, né? E quando tudo isso passar, fica o convite para você conhecer nossa cidade, para você conhecer nossa operação. E enfim, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que reitero o agradecimento pelo convite. Contem comigo. Passado esse período, a gente marca um encontro presencial aí em Londrina. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E prazer em falar com vocês, mesmo que apenas virtualmente por enquanto. Legal. Pessoal, segue a Ana lá, @explicaana com 2 As. Não deem mole, sigam perfis aí que façam sentido, que tem informação de qualidade. Beleza? Obrigado, gente. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.